A paz e a graça do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez, queremos dar as boas-vindas a todos os amados irmãos que estão aqui conosco, aqueles que há um tempo não vinham aqui, a Gileade José Walter, você que está nos acompanhando através do YouTube, que a boa mão do Senhor seja sobre a tua vida, sobre o teu lar, em nome de Jesus. Eu quero também agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar aqui ministrando a sua palavra. É algo que já venho fazendo isso há alguns anos. Eu estou com 57, desde a minha conversão, aos 18 anos, Deus tem me dado a alegria de poder pregar a palavra de Deus. Ainda jovem, lembro às vezes que eu ia ali para a Praça José de Alencar, pregar a palavra no final da tarde, por volta das 18 horas, com um grupo de jovens, e ali nós anunciávamos a mensagem do Evangelho. E graças a Deus que hoje eu continuo nessa labuta até o dia que o Senhor me permitir. Eu quero estar pregando a palavra de Deus. Para mim sempre é um grande privilégio, uma grande responsabilidade. E nessa noite, queridos, nós escolhemos como tema da nossa mensagem Deus está mesmo no controle. Nós costumamos falar que Deus está no controle. Deus está no controle da nossa vida, Deus está no controle da igreja, da nossa família, Deus está no controle da nação, Deus está no controle do mundo, mas parece-me que quando as coisas não acontecem, não saem como nós esperamos, aí vem uma certa dúvida no nosso coração. O que é que o cristão então deve fazer quando enfrenta uma decepção? Quando passa por um desastre, ou até mesmo está vivendo um tempo de desespero, de sequidão, de estio na sua vida. Lá em Romanos capítulo 8, verso 28, é uma passagem que nos traz uma resposta imediata a todos aqueles que estão vivendo um momento difícil. Lá em Romanos diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. No entanto, mesmo nós recebendo essa palavra tremenda, maravilhosa de Deus, quando nós passamos por dificuldades, muitas vezes nos perguntamos: por que, Senhor, que eu estou passando por isso? Por que, Senhor, que isto aconteceu? Por que, Senhor, que eu estou tendo que atravessar esse vale da sombra da morte? Eu acredito, amados, que a experiência de José do Egito, a experiência de José com os seus irmãos, aqueles irmãos que o intentaram matar, talvez nos ajude a fazer a pergunta certa. Ao invés de perguntarmos o porquê, nós pudermos perguntar para quê. José, após a morte do seu pai, respondeu aos seus irmãos que estavam angustiados, apavorados, porque eles pensavam que José iria tripudiar sobre eles, iria talvez trazer o mesmo mal que ele sofrera quando foi vendido. Mas aí José traz a seguinte fala aos seus irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José não estava perguntando por que a Deus, por que ele havia passado por tudo aquilo. Certamente, nos seus primeiros dias, muitas dúvidas chegaram ao seu coração. Ele ainda bem jovem, ele que tinha o amor do seu pai, mas que tinha a inveja dos seus irmãos, passou por tantas provas, mas havia um propósito: para que fosse preservada a vida de muitos, para que a linhagem de Israel pudesse ser preservada. Quando o profeta Abacuque levanta a sua voz em oração, lá no capítulo 1, ele diz: por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? Abacuque olhava para a nação de Israel e via um povo que estava rebelde contra o Senhor, um povo que se voltara para os ídolos, aquela nação que era a nação de Deus, que era a nação
que havia sido separada pelo Senhor, agora estava se curvando, não diante do Deus Todo-Poderoso, mas diante de falsos deuses, de ídolos. Mas não somente isso, aquela nação que antes adorava ao Senhor nas festas judaicas, agora participava de festas mundanas. E muitos que se diziam profetas do Senhor, falavam mentiras, enganavam o povo, porque eles falavam aquilo que o povo queria ouvir, e não aquilo que eles precisavam ouvir. E a resposta do profeta, digo melhor, a resposta do Senhor para o profeta Abacuque foi que ele, o Senhor, traria os babilônios, nação cruel e impetuosa, uma nação apavorante e terrível, prontos para a violência, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. O profeta Abacuque sabia da dureza do coração do povo de Israel. Sabia que o povo estava distante dos caminhos do Senhor, mas o profeta não esperava que Deus fizesse, ou que Deus levantasse um povo que era conhecido já naqueles dias pela sua crueldade, para trazer juízo, para trazer julgamento sobre Israel. Abacuque certamente aguardava um outro tipo de solução para Israel, mas Deus enviou os caldeus. Ele poderia até mesmo relutar com a resposta de Deus, como às vezes nós relutamos. Ele poderia até mesmo contestar o veredito do Senhor, como também nós o fazemos. Mas a palavra de Deus diz lá no capítulo 3, no último capítulo, Abacuque fala: tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Ele sabia que aquele povo que havia sido mandado pelo Senhor, que havia sido permitido trazer julgamento, juízo sobre Israel, aquele mesmo povo cairia na desgraça, seria destruído, seria exterminado. E aí ele diz: tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. E aí ele traz uma porção belíssima, que todos nós gostamos de ouvir. Ele diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, Ele me habilita a andar em lugares altos. Abacuque, ele sabia que apesar de tudo que estava acontecendo, a sua confiança estava depositada em Deus. Mesmo que ele passasse pelo sofrimento, mesmo que ele passasse pela dor, o Senhor continuaria sendo o seu Deus. Quem não se lembra de Jó? As lutas, os sofrimentos, as perdas, a tristeza no coração daquele homem. Mas ele pode dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Eu não sei a luta que você está passando, eu não sei o problema que você está atravessando, mas eu quero te dizer que o mesmo Deus de Abacuque, o mesmo Deus de José, o mesmo Deus de Jó, é o teu Deus, é o meu Deus. Ele não mudou. Confiar em Deus, quando as circunstâncias nos são favoráveis, é fácil. Mas quando elas acontecem como nós não queremos, eis o grande desafio. A menos que você aceite a graça de Deus para lidar com o sofrimento, com a decepção, com o medo, inevitavelmente você se tornará uma pessoa amarga, desesperançada, angustiada. No entanto, se você optar por confiar em Deus para trazer os seus propósitos, mesmo na provação, você poderá evitar a armadilha da amargura e crescer na graça e no conhecimento de Deus. Porque Deus vai te fortalecer, mesmo na tua fraqueza. Porque quando fracos é que somos fortes. Porque dependemos mais do Senhor. A Bíblia diz que Deus está no controle de todas as coisas. E isso significa, queridos, que cada evento, cada pessoa, que todas as coisas em todo o universo, tudo isso está debaixo do controle de Deus. Nada foge do controle do Senhor. O termo teológico que simboliza, que sintetiza
Tudo isso é soberania. Quando nós dizemos que Deus é soberano, queremos dizer que nenhuma única coisa acontece sem que Deus esteja sobre o controle. Tudo está diante de Deus. Isso, queridos, deve ser um grande incentivo para nós. Porque Deus é soberano. Mas não apenas Deus é soberano. Deus, Ele é bondoso. Seria assustador perceber que Deus está no controle de tudo, se Ele não fosse bondoso, se Ele não fosse misericordioso. Mas como Ele é totalmente bondoso, como Ele é totalmente misericordioso, nós podemos confiar nele, mesmo quando as coisas parecem estar caminhando para o mal. Mesmo quando você acredita que o final daquilo não vai ser bom. Mesmo nesses momentos, precisamos confiar em Deus. Quem não se lembra de Daniel, que recebeu o edito do rei a ser lançado na cova dos leões? Certamente aqueles que assistiam aquilo tudo imaginavam, pronto, é o fim de Daniel. Logo, o que vai existir talvez seja uma poça de sangue. Alguns pedaços de ossos quebrados e nada mais. Isso se os leões não tiverem com muita fome. Mas, queridos, a palavra de Deus diz que o Senhor fechou a boca dos leões. E aquilo que era impossível para os homens, foi a ação sobrenatural de Deus preservando a vida de Daniel. Entenda, queridos, que quando nós não encontramos solução, é aí que Deus age. É aí que há o mover de Deus na nossa vida, na igreja do Senhor. A nossa ênfase na pregação de hoje é o controle de Deus. Porém, estejamos certos, nós somos responsáveis pelas nossas ações. Quando nós falamos da soberania de Deus, nós não podemos esquecer da responsabilidade do homem. Deus pode usar as nossas decisões, as nossas escolhas, como forma de revelar a sua soberania, a sua vontade. Nós não podemos jogar na conta de Deus os nossos erros, as nossas más escolhas. Deus é soberano, Deus está no controle, é verdade, mas nós somos responsáveis pelas decisões que nós tomamos. O homem que adultera, ele é responsável pelo erro. Ele não pode jogar nas mãos de Deus a responsabilidade de ter traído a sua esposa. Aquele que mente, não pode jogar nas mãos de Deus a responsabilidade da sua mentira, da sua hipocrisia. Deus pode reverter tudo isso? Pode. Deus já restaurou o meu casamento, Deus já restaurou o seu casamento, Deus já te livrou da condenação do pecado, e hoje você tem uma nova vida em Cristo Jesus. Nós precisamos estar certos, que o ato soberano de Deus não invalida a nossa responsabilidade, com as escolhas que fazemos, com as decisões que tomamos. Mas vem aquela pergunta, como ter certeza do controle de Deus sobre todas as coisas? Como nós podemos aproveitar essas situações para amadurecer espiritualmente? E aqui nós separamos algumas coisas que nos revelam esse controle de Deus. Primeiro, porque Deus está no controle e nós podemos confiar nele em todas as circunstâncias. O profeta Isaías, ele diz assim lá no capítulo 41, verso 10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos fortalece. No mesmo profeta, ele diz no capítulo 43, verso 2, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O profeta Isaías não está dizendo para você pegar um balde de álcool, jogar em cima de você e riscar o fósforo. Não é nada disso. Ele está te dizendo, querido, que apesar das provações e da luta que você venha atravessar, seja ela de que nível for, o Senhor estará sempre contigo. Ele não nos desampara. Deus não nos promete, queridos, que nunca passaremos por tempos difíceis. Se eu vendesse essa imagem de Deus, estaria sendo um mentiroso, um hipócrita. Mas a palavra de Deus nos promete sim, que Ele, o Senhor, o Todo-Poderoso do Universo, estará conosco em todos os momentos para nos fortalecer, nos manter e nos proteger. Esse é o grande diferencial do nosso Deus.
O controle de Deus sobre todas as coisas garante que nossas circunstâncias não nos sobrecarreguem, não importa o quanto elas pareçam que poderão fazer. Quer seja uma enfermidade, a perda de um ente querido, um casamento que se desfaz, uma empresa que fecha as portas, alguém que não alcança uma vaga de emprego ou na faculdade, ou qualquer coisa que nos entristeça ou nos leve ao sofrimento. Deus, queridos, está no controle sempre, apesar de nós nem sempre aceitarmos o momento de dificuldade que nós estamos vivendo. Porque quem de nós gosta de sofrer? Nenhum. Nós queremos ter uma vida em paz. A própria Bíblia fala para que nós vivamos em paz com os outros. Mas havemos de passar por lutas e provações. Mas mesmo assim, Deus está conosco. A segunda coisa que nós observamos é que por causa do controle de Deus, nós podemos confiar nele para o nosso futuro. O controle de Deus não está apenas no nosso presente. O controle de Deus está também no nosso futuro. Lá em Provérbios capítulo 19, versículo 21 diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor é que permanecerá. Nós podemos fazer planos, fazer projeções, e devemos. Jovens que às vezes planejam o seu casamento, casais que sonham com uma viagem, com a aquisição da casa própria, rapazes e moças que pensam em entrar na faculdade ou o primeiro emprego. Tudo isso é bom, deve ser planejado, mas precisamos nos lembrar que o desígnio do Senhor é que permanecerá. Lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, 11, diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem pensamento de paz para cada um de nós. Deus cuida de nós como a menina dos seus olhos. Esse é o nosso Deus, o seu grande amor por nós. Deus tem planos para nós, planos para abençoar seus filhos abundantemente. E por causa da sua soberania, nada pode impedir que Ele cumpra os seus planos. Ninguém, nada impede os planos de Deus. Infelizmente, algumas pessoas acreditam que o diabo impede os planos de Deus. Eu quero te dizer nessa noite que o diabo é o diabo de Deus. Ele não faz nada sem que Deus permita. A gente vê isso claramente lá no livro de Jó. Ele só toca em Jó porque Deus permitiu. E há um limite. É claro que, infelizmente, o nosso pecado, muitas vezes, potencializa a ação de Satanás na nossa vida. É por isso, queridos, que nós precisamos orar e vigiar sem cessar. Ver aquelas áreas que estão fragilizadas. Fortalecer a muralha aonde ela aparentemente está mais fraca, para impedir a ação do inimigo. Podemos confiar em Deus por nossos filhos e netos. Lá no Salmo 102, verso 28 diz: os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Eu lembro que ainda era solteiro. A Osana ainda não tinha nem colocado os olhos sobre mim. Nem era alvo das suas orações ainda, dos dias de jejum. Mas eu já orava pelas minhas filhas. Não sabia se era rapaz ou era moça, né? E aí eu já ficava na expectativa: Senhor, e se eu ficar desempregado, como é que eu vou sustentar minhas filhas? Senhor, e se eu adoecer, será que vai ter seguro-desemprego para eu pagar as contas? Ficava naquela ansiedade. Nem trabalhava ainda, meu Deus do céu. Queridos, a nossa descendência está nas mãos do Senhor. Lá no Salmo 112, versos 1 e 2 diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz dos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. A tua geração será abençoada. O problema é que a gente não recebe a promessa de Deus. Nada é mais importante para os pais e avós do que a salvação e o bem-estar dos seus filhos e netos. Esses versos, queridos, me encorajam a continuamente me mover para orar pelos meus descendentes. Ore pelos seus filhos, ore pelos seus netos, ore pelos seus sobrinhos. Clame ao Senhor, suplique ao Deus Todo-Poderoso pela sua descendência. Ela é a herança do Senhor para a tua vida. Não importa o que nossos filhos estão passando,
lembre-se que Deus tem tudo na sua mão. Continue orando e confiando nele pela sua família e entes queridos. Seus filhos estão afastados dos caminhos do Senhor? Não lance-os fora. Continue orando, intercedendo pelas suas vidas. Seus filhos estão nas drogas? Continue clamando a Deus pela libertação. Porque Deus está no controle de tudo. Podemos perdoar e amar aqueles que pecam contra nós. Lá em Gênesis capítulo 50, versos 18 e 21, nós lemos aqui a história de José. Vimos que os seus irmãos ficaram preocupados e que José colocou para eles: Deus tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. E assim os consolou e lhes falou ao coração. Queridos, nós podemos perdoar e amar aqueles que pecam contra nós. Os irmãos de José poderiam ter sido condenados por José. Ele era autoridade no Egito. Eles haviam enganado, mentido, vendido José. Mas José os perdoou. Hoje nós vivemos uma sociedade que rejeita, que refuta o perdão. Parece-me que nós temos a necessidade de falar de mágoa, de ressentimento. E aí a gente traz coisas lá do passado, de 30, 40 anos atrás. Olha, tu já esqueceste o que tu fez. Na noite de núpcias, o cara completou 50 anos de casamento. Mas como é? Tu não lembra não? Não tem nada a ver com vocês não, por favor, tá certo? É porque são tão poucas pessoas que completam 50 anos que a gente vai falar, já pensa que é alguém, né? Mas queridos, eu quero dizer para você que nós precisamos estender o nosso perdão. Ah, pastor, mas você não sabe o que foi que ele me fez ontem. Eu não sei. Se ele se arrependeu e pediu perdão, queridos, eu quero te dizer que nem Deus sabe. Então não precisa você ficar se preocupando com isso não. Podemos perdoar aqueles que pecam contra nós. Uma vez, queridos, nós precisamos eliminar aquilo que está nos matando. A falta de perdão faz a nossa alma adoecer. Porque Deus está no controle de tudo. O que podemos orar? Devemos orar na fé. Lá em Lucas, capítulo 1, versos 35 e 37, diz que descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Se há promessa de Deus para a tua vida, mesmo que os médicos tenham te dito que não tem jeito, o Senhor há de trazer a cura. Mesmo que aquela causa da justiça esteja encerrada, fechada, se é promessa de Deus, creia que o Senhor abre todas as portas. É isso que Isaías diz lá no capítulo 59, verso 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não ouvir. Esse é o nosso Deus. As palavras nem chegaram à minha boca, e o Senhor já as conhece toda, porque o Senhor conhece a intenção do nosso coração. O braço de Deus, queridos, não é curto para salvar, nada é impossível para Deus. Sabendo disso, podemos continuar orando, não importa quão impossível a situação pareça, não importa quão longe aquele ente querido pareça estar de Deus. Deus pode salvá-lo, Deus pode resgatá-lo, Deus pode libertá-lo. Não importa o quão sombrias sejam as nossas finanças, Deus pode trazer a provisão. Continue orando ao Senhor. Foi Ele que multiplicou os pães e peixes, foi Ele que abriu os olhos dos cegos, foi Ele que colocou a moeda na boca do peixe para pagar o imposto do templo. Nada é impossível para Deus. Queridos, porque Deus está no controle de tudo, significa que não precisamos temer pela nossa nação. Lá em Provérbios 21:1 diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. É Deus que dobra o coração do homem, por mais duro que seja, por mais perverso que seja. Lá em Daniel capítulo 2, verso 21 diz: é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes.
Lá no Salmo 22, versículo 28 diz: pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Nós vivemos aqui recentemente 2 anos de pandemia. O mundo se curvou diante de um vírus, mas era um vírus do Senhor antes de tudo. Pode ter sido criado num laboratório, pode ter sido desenvolvido a partir de um animal qualquer, mas independente de tudo isso, Deus continuou no controle de todas as coisas. É claro que nós somos responsáveis quando deixamos de fazer uma coisa ou outra, mas independente disso, Deus continuou e continua no controle. Vivemos essa pandemia, tivemos perdas, sofremos com a separação de entes queridos, mas Deus continua no controle. Nesses últimos anos nós temos visto o engajamento do povo evangélico na política, quer seja orando, quer seja trabalhando em prol de algum candidato, quer seja até mesmo se candidatando. E isso é muito bom, porque essa foi uma área que muitas vezes nós nos omitimos de participar, achando que nós não poderíamos nos envolver com política. E aí deixamos o rumo da nação a seu bel prazer. E colhemos, e como colhemos? Por culpa nossa. Às vezes nós nos alegramos com as vitórias, nós choramos com as derrotas, mas apesar de nem sempre nós alcançarmos todos os nossos propósitos, estejamos certos que o Senhor tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Nada foge do controle de Deus. Não quero dizer com isso, queridos, que nós não possamos expressar o nosso favoritismo ou a nossa indignação diante de resultados. O que eu quero dizer é que Deus continua no controle dessa nação. Porque Deus está no controle de tudo. Podemos confiar que Ele está trabalhando todas as coisas para o nosso bem, como nós já lemos aqui em Romanos 8, 28. Que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, de acordo com os seus propósitos. Assim como José disse aos seus irmãos, o que eles pretendiam para o mal, Deus pretendia para o bem. Nem sempre podemos entender como algo que machuca, que é doloroso, pode cooperar para o nosso bem. Porque aquilo que nos traz alegria, aquilo que nos traz satisfação, é isso que nós queremos do nosso lado. Nós não queremos nada que possa nos trazer tristeza ou dor. Mas apesar disso, às vezes nós vamos passar sofrimento, dores, percalços na nossa vida. Mas apesar das lutas, a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Há um bem maior na nossa vida. O bem maior na nossa vida não é a preservação. Às vezes eu vejo algumas pessoas orando por familiares. A pessoa está com 99 anos, às vezes no leito, já uma vida vegetativa, e a pessoa fica: Senhor, cura, Senhor. E aquela serva do Senhor que viveu durante tantos anos servindo ao Senhor, certamente o seu desejo é de estar na presença de Deus, e a gente fica segurando: Senhor, não, Senhor, é minha. Nós somos egoístas, queridos. Precisamos entender que é melhor estar com Deus do que estar nesse mundo. Mas nós somos egoístas e ao mesmo tempo amamos as pessoas que estão ao nosso lado. Isso é nossa humanidade. Mas como o apóstolo Paulo disse, o morrer para mim é lucro. Infelizmente, os valores desse mundo nos fizeram pensar diferente. Que o viver é lucro, porque quanto mais eu puder alcançar, quanto mais eu puder ter, é vantagem para a minha vida. Hoje eu estava assistindo a pregação de Paul Walsh, e ele dizia assim: olha, ele estava numa conferência aqui no Brasil, ele disse assim: olha, a maioria das pregações de vocês eu não gosto. E aí ele foi e disse assim: a maioria das pregações dos Estados Unidos eu não gosto. Aí eu disse assim: cara, esse cara é muito soberbo. E aí em seguida ele foi e disse assim: sabe por que eu não gosto? Porque a maioria das pregações só fala em prosperidade. A maioria das pregações são pregações açucaradas, de alta ajuda, que afagam o ego, que não confrontam o pecador da sua realidade, que não nos fazem pensar que estamos rebeldes, distante dos caminhos do Senhor. Precisamos, queridos, olhar para a palavra de Deus, que é como espada de 2 gumes,
e não como um lenço que afaga a nossa pele. Porque Deus está no controle de tudo, Ele nos dará graça para tudo. Lá em 1 Coríntios 10, 13 diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Deus sabe exatamente o que precisamos para nos conformar com Cristo, ou seja, para termos a forma de Cristo, para sermos a estatura do varão perfeito. Em Jó, Satanás teve que pedir permissão a Deus para cada coisa que fez com Jó. E Deus sempre colocou limites. Deus está no controle de todas as coisas. Satanás, demônios, cada ser humano, todas as circunstâncias. E Ele não vai deixar uma única coisa acontecer conosco que também não nos dê graças para lidar com essas coisas e essa situação. Você não poderá chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, eu pequei. Saí com a namorada, sabe como é, a carne é fraca. E aí, conversa vai, conversa vem, um afaga aqui, um afaga ali. E aí, aconteceu. Não haverá, queridos, tentação que não possa ser vencida. O problema é que nós nos entregamos facilmente ao inimigo. Ao invés de pelejarmos, ao invés de reconhecermos o nosso general, aquele que está à nossa frente, nos conduzindo no campo de batalha, precisamos lidar com a realidade do pecado, confiando em Deus e não na nossa força. Davi confiou na sua força. Um homem segundo o coração de Deus. Aquele jovem que fazia salmos ao Senhor, que já havia matado uma ursa, que já havia matado o gigante Golias, mas que caiu de quatro diante da beleza de uma mulher, que não poderia ser tomada nos seus braços, porque era casada. E ele adultera, ele manda matar seu marido. Assim é a realidade do pecado. Devemos fazer como José, sair correndo, reconhecer a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, e fugir do mal. É isso que se espera do homem e da mulher de Deus. Porque Deus está no controle de tudo, podemos fazer todas as coisas sem resmungar. Filipenses capítulo 2, versos 14 e 15 diz, fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Queridos, assim como Deus nos chama a nos alegrar em todas as situações, porque Ele está no controle, esse mesmo Deus nos ajuda a suportar todas as coisas sem reclamação, sem murmuração. Pastor, mas é porque você não conhece a minha mulher lá em casa. Senhor, é porque você não conhece o meu marido, os meus filhos. É a síndrome do primeiro casal. Senhor, a culpa não foi minha não, é dela. Foi essa mulher aí que tu me deste. Senhor, a culpa não foi minha não, foi dela, dessa corrente aí, dessa serpente. A serpente não tinha mais para quem dizer nada e se calou. Infelizmente, queridos, é isso que acontece conosco. Nós queremos tirar o ônus da gente, o bônus a gente quer, é para receber bênção, eu estou aqui, não esquece de mim não. Ontem tivemos aqui o culto dos homens, mal terminou, já tinha alguém dizendo assim, olha, não esquece o meu pedaço de bolo mole. E o irmão ainda comeu 2 pedaços. E eu quero dizer para vocês que estava gostoso. Queridos, quando nós vivemos a vida confiando em Deus, nós brilhamos como faróis neste mundo escuro. E os incrédulos ao nosso redor verão que existe um Deus vivo que nos mudou. Quando você confia no Senhor, a sua vida é um testemunho vivo daquilo que Deus operou na sua vida, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, na sua escola. Você não é um agente secreto de Deus, você é uma atalaia do Deus vivo. O problema é que a gente se esconde. Por quê? Porque às vezes aquilo que a gente fala entristece o coração de Deus. É palavrão, é coisas que não edificam. E a gente hoje em dia parece que isso se tornou uma normalidade. A gente dizer coisas que entristecem o coração de Deus, porque a gente não quer saber, o importante é a gente estar xingando alguém.
Infelizmente. Precisamos, amados, saber que nós somos aqui chamados para testemunharmos o Evangelho. Precisamos ser sal nesse mundo. Precisamos brilhar nessa terra. E nós, às vezes, omitimos ou nos omitimos de tamanha responsabilidade. Porque Deus está no controle de tudo, nós podemos buscar a santificação. Lá em Filipenses 2, 12 e 13 diz: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Às vezes a gente é muito daquela coisa assim: se o patrão está presente, eu estou trabalhando. Se o patrão não está me vendo, eu estou fazendo corpo mole. Se o professor está na sala de aula, eu estou lá fazendo a tarefa. Se o professor saiu para ir na coordenação, jogo tudo para cima. Queridos, o apóstolo Paulo, quando aqui escreveu, ele diz assim: olha, vocês sempre foram obedientes, não só na minha presença, mas muito mais na minha ausência. A gente faz algo para o Senhor, não é porque o pastor está vendo você fazer, não é porque os presbíteros estão te observando, não é porque a junta diaconal está te cobrando, você faz algo para Deus, porque você está servindo ao Deus Todo-Poderoso. Que nós precisamos viver com excelência o viver cristão. Se eu subo aqui para tocar um instrumento musical, eu devo fazer ali para Deus. Se eu estou aqui cantando, eu estou adorando em primeiro lugar o meu Deus. Se eu subo aqui para trazer a mensagem do Evangelho, eu tenho certeza que Deus primeiramente falou ao meu coração, antes de eu entregar o recado de Deus para a sua igreja. É por isso que podemos dizer que Deus está trabalhando em nós, e Ele está nos fazendo trabalhar para a sua glória, não é glória de homens. Por isso, meu amado irmão, minha irmã, se você tem recebido talentos de Deus, se você tem recebido habilidades do Senhor, não os enterre. E não venha com essa justificativa: ah, pastor, mas é porque o tempo é pouco. Ah, pastor, é porque os meus filhos isso e aquilo. Ah, pastor, é o meu trabalho, a minha escola é isso e aquilo. Certamente nós vamos poder elencar uma lista de justificativas. Todos nós. Nós tivemos aqui uma semana de oração que antecedeu o culto de ceia. Mas eu vou ser sincero com vocês, eu estive pensando seriamente com relação à permanência da semana de oração, porque foram tantas as ausências. Liderança do Senhor, pessoas que têm a responsabilidade de pastorear a igreja, de conduzir o rebanho, de estar aqui, líderes que deveriam estar servindo, a membresia. Eu não sou muito de ficar reclamando, não. Mas, queridos, como eu sofri essa semana, de começar às vezes o culto, com o ministério de louvor aqui na frente, o dirigente. E a gente está fazendo isso. Não é porque a gente quer simplesmente mais uma atividade na igreja, mas é que a gente quer propiciar aos irmãos uma maior comunhão com o Senhor, um maior despertamento. E aí depois chega alguém dizendo assim: ah, a igreja tem que orar mais. Sim, pois vem a oração. Vem a oração. Porque Deus está no controle de tudo, podemos confiar que Ele nos ensinará e nos guiará. O Salmo 32, verso 8 diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Queridos, esse versículo nos encoraja muito. Tantas vezes eu não sabia o que Deus queria fazer na minha vida. Quantas vezes eu pensei em não abraçar o ministério. Às vezes as pessoas têm a ideia romântica de achar que o ministério é a coisa melhor e mais fácil do mundo. É subir no altar e dizer algumas palavras, algumas frases de efeito e está tudo bem. Mas como às vezes, querido, nós sofremos pelos problemas dos irmãos, de casais que estão em crise, e a gente sofre com eles em oração. De pessoas que estão sofrendo por questões financeiras, e a gente sofre com eles, para que possam superar aquela crise que estão vivendo. Às vezes a gente tem a ideia romântica que tudo é muito simples. Se não fosse as orações de alguns, ou de muitos, que têm dobrado o seu joelho e clamado pela misericórdia de Deus sobre a direção dessa igreja, o que seria de nós? É a misericórdia do Senhor. É saber que Ele é que nos instrui, é Ele que nos ensina a prosseguir, apesar das dificuldades, apesar das lutas. E por último,
porque Deus está no controle de tudo, podemos confiar que Jesus edificará a sua igreja. Mateus 16, verso 18 diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muitos se levantaram para destruir a igreja do Senhor. Impérios desapareceram. Só se vê falar deles nos livros de história. Homens falaram que a religião seria extinta. Pereceram. Governos, filósofos, porque o Senhor da igreja é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que mantém a igreja, é Ele que mantém todo o seu povo. Queridos, apesar do problema dos outros e principalmente dos nossos, Deus está no controle. E Jesus prometeu que edificará a sua igreja e nada poderá detê-lo, nem mesmo Satanás. Então não importa o que a igreja esteja passando, lembre-se, Deus é soberano. Peça a graça e a ajuda do Senhor. Talvez a sua família esteja vivendo um momento de grande dificuldade. Talvez você olhe para o amanhã temeroso com o que possa acontecer. Talvez você contemple a sua família e diga: o que vai ser dos meus filhos, dos meus netos, da minha posteridade? Lembre-se, é Deus que está no controle. E você pode confiar no Deus Todo-Poderoso. Ele não te abandonou. Ele não te abandona. E Ele jamais vai te abandonar. Porque você foi comprado por um alto preço. O preço do sangue do Filho de Deus. Creia nisso em nome de Jesus.